Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana. Eu sou o Johnny. Esse é o canal Família Quilombo. Todas as vezes que me perguntam quantos filhos eu tenho, eu costumo contar que eu sou mãe de 5 filhos. A Kins e Dandara, vocês já conhecem. A história do Jonathan, que eu perdi na adolescência, que morreu quando eu era adolescente, eu também já contei aqui no canal e vou deixar um card em algum lugar aqui pra vocês clicarem se vocês quiserem conhecer. E hoje nós vamos contar a história dos nossos outros 2 filhos que a gente nunca contou pra vocês. Vamos lá? Espera só um pouquinho. Antes de começar, já vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe também, se você achar legal o conteúdo, compartilhe com seus amigos, com sua rede, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Beleza? Curtida e comentário é muito importante pra gente, muito importante. É isso aí. Vamos prosseguir? Quando a gente casou, a gente já tinha certeza que queria ter filhos, né? Queria ser pai, queria ser mãe, e a gente traçou aí algumas metas pra gente alcançar esse objetivo. Então, a gente tinha uma casa térrea, a gente decidiu que a gente só teria filho depois que tivesse construído na parte de cima, feito os quartos, que depois que a gente tivesse um carro. Enfim, eram ali questões que a gente achava importante e que a gente queria conquistar primeiro antes de trazer alguém pro mundo. Quando a gente completou 3 anos de casado, a gente já tinha tudo isso. E a gente decidiu que era o momento, né? A gente casou em 2006, em 2009 a gente decidiu que era o momento aí de selarmos esse amor. Sei lá, amor, Johnny é muito... Como que chama quando a pessoa é... Piegas. Selar o nosso amor. Na verdade, contei ironia, tá? Tá bom. Porque eu não concordo que uma criança cele amor. Cele amor. Muito pelo contrário. Então tá bom, pode separar. Então, contei ironia. E aí a gente decidiu, né, que a gente ia a partir dali tentar engravidar, e a gente conseguiu relativamente rápido até. Sim, né? com 3 meses a gente já tinha conseguido engravidar, que é um tempo relativamente rápido, porque a gente não ficou tentando. Já era tomava assim... anticoncepcional. Já eu parei de tomar anticoncepcional, 3 meses depois eu tava grávida. Sim. A gente ficou muito feliz. Sabe aquela felicidade que não cabe dentro da gente, que a gente tem que sair gritando pro mundo? A gente saiu. A gente trocou, pra você ter ideia como foi grande a felicidade, a gente trocou o carro. A gente trocou o carro, tinha um carro mais velhinho e tal. E aí foi a primeira vez que a gente comprou um carro zero. Era um Focus vermelho, gente. Nossa, a Adriana sonhava com esse carro. E a gente tava muito feliz que a gente conseguiu comprar o carro, financiado, mas a gente comprou esse carro e a gente tava muito feliz. E aí, a Adriana acho que sentiu... Chegou a atrasar a menstruação ou não? Você só sentiu... Acho que eu senti. Assim, ó. Não tem sentimento. Às vezes que a gente engravidou, a Adriana pensou assim, acho que eu tô grávida, vou fazer o exame. E tava grávida. Foi assim com a Kim, foi assim com a Dandara e foi assim nesse também. E aí ela foi lá, fez o exame, e a gente foi lá de carro novo, fazia 3 dias que a gente tava com o carro novo. E aí a gente ia fazer o tour avisando pra família inteira que ia mostrar o carro novo, na verdade. E a gente parou lá no hospital onde ela fez o exame pra poder pegar o resultado. E deu positivo. O carro já não... O carro virou nada. A gente saiu pra dar a notícia da gravidez. A gente Verdade. ficou muito feliz. A gente ficou... A gente não cabia. E nós? Não. Enfim, a felicidade era muito grande. E aí o carro virou só um mero detalhe, né? E o sentimento era de plenitude, né? De ter alcançado algo que a gente queria muito, né? Que era o nosso filho, a nossa filha que tava ali crescendo, a nossa família ia aumentar. E nós estávamos muito felizes, né? Era a materialização de um grande sonho, que a gente se preparou muito pra conseguir. E aí a gente foi já procurar e teve a escolha da ginecologista que ia acompanhar esse momento da gravidez. Colocamos nas redes, né? anúncio no jornal. Falamos pra todo mundo. Gente, vocês têm ginecologista ginecologista pra indicar, o pessoal indicou, a gente achou uma ginecologista bem bacana. Começamos a fazer todos os exames, tava tudo lindo, tudo bem, tudo crescendo, tudo maravilhoso. Até que um dia eu estava trabalhando, na época, eu já era assistente social do INSS, como eu sou hoje, eu estava atendendo em Ferraz, que eu trabalhava em Suzano, estava atendendo em Ferraz, e aí durante o atendimento eu sinto alguma coisa como se fosse uma menstruação, assim, descer alguma coisa, sabe? Um úmidozinho. E aí, eu achei estranho, eu tava atendendo, eu pedi licença pra pessoa que eu tava atendendo na hora, e falei, eu precisei ir ao banheiro. Fui no banheiro, quando eu fui, eu vi uma
como se fosse borra de café, como se fosse um sangue escuro, bem escuro mesmo, né? Tinha acabado de sair pela minha vagina. E aí eu fiquei preocupada, mas não foi uma preocupação de, ai, tô perdendo, não. Foi assim, ai, gente, deve ter alguma coisa acontecendo de estranho comigo. Eu vou até o hospital. Naquele momento eu não tive medo, naquele momento eu não fiquei desesperada. Eu só falei, tem alguma coisa estranha acontecendo? Vou lá perguntar pro médico pra saber. Liguei pro Jones, avisei o Jones estava no trabalho, né? E falei pra ele que eu ia num hospital em Guaianazes, que era o hospital mais próximo de onde eu tava. E era perto do trabalho da minha mãe também. Minha mãe trabalhava lá, perto, na Chavilândia. E era no hospital central de Guaianazes. E aí o pessoal, a minha mãe podia se deslocar até lá e o Johnny também avisou que já tava vindo. Eu tava indo porque, ao contrário dela, eu fiquei bem preocupado. É engraçado que assim, o Johnny ficou preocupado, minha mãe ficou preocupada e eu tava muito tranquilo. Peguei o carro, dirigi. Eu não sabia nenhuma história, não sabia de nada, mas eu fiquei muito preocupado. Falei, meu, não é normal. Saí correndo, tava de metrô e trem, mas cheguei muito rápido lá. Bem trem. E pra mim, assim, ele chegou preocupado e eu, não tá acontecendo nada, tá tudo bem comigo. Mas minha mãe foi pra lá e o Jones também. E isso, gente, aconteceu numa quinta-feira e na segunda-feira estava marcada a minha primeira ultrassonografia, que era a sonografia onde a gente... Ela vai falando, empurrando pra cá. Máquina da... esse espaço aqui. Datilografia. Não era pra esse vaso aparecer assim, ó. Datilografia. Aí eu... Olha lá, ó. Não era pra esse vaso aparecer. Se esse vaso estiver aparecendo, você fala pra ela voltar. Volta, Adriana, volta. Se você ficar firme ou encostar em você e você não for pra lá, pronto, falei. E aí... fui atendida por um homem, um médico super insensível, que aí fez a ultrassonografia. E aí quando ele fez a ultrassonografia, ele falou, olha, essa altura da gravidez já é pra tá ouvindo o coração do bebê, do feto. Mas não tá dando pra ouvir. Não tô vendo nada aqui, então, não. assim, provavelmente, provavelmente não tem vida mais. Aí foi a hora que, assim, eu já comecei a chorar, porque eu fiquei muito desesperada. Como assim? Como assim não tem vida mais? E aí ele falou, gente, a gente tem que se conformar que tem que gravidez que vai... Não, é assim mesmo, tem gravidez que vai pra frente e gravidez que não vai. Isso mesmo, isso é muito comum. Para de frescura, tipo, mais ou menos assim. Gente, mais ou menos assim, gente, aquele homem é muito infeliz. A vontade era grudar no pescoço. Isso era bem feliz, bem feliz. E aí, eu fiquei muito desesperada, e a gente, né, Jones e eu preocupado, minha mãe também, e a gente resolveu ir pra um outro hospital, um hospital maior, o Hospital Santa Joana, aqui em São Paulo. Que é maternidade, hospital e maternidade, né, lembrando que a gente tem convênio médico do trabalho do Jones, do metrô, e aí a gente resolveu vir pro Santa Joana, né, foi isso. E aí quando a gente chegou foi outro tratamento, desde o segurança na porta, isso. Né, isso não é publicidade. Não é público, gente. Mas realmente foi um tratamento diferenciado, muito mais humano, né? Desde o segurança até o... De me colocar na cadeira de rodas. Toda a equipe sim, que... Tipo, não se mexa. Todas as pessoas pelas quais a gente passou foram acalmando, calma, vamos ver o que tá acontecendo, tranquilo e tal. Pode ser que você não tenha perdido, porque aí nessa história, nesse momento a gente perdeu o bebê, a gente perdeu nosso bebê, Aí a gente foi passado na frente, né? Foi uma emergência, fizeram ultrassonografia e de fato nós tivemos duas surpresas. Uma boa, muito boa, e uma ruim, muito ruim. A primeira é que estávamos grávidos de gêmeos. Sim, tinha 2 sacos gestacionais. Lá, sim, então era uma gravidez gemelar. Mas a outra notícia muito ruim e muito difícil foi que não tinha batimento cardíaco. A médica falou que já dentro do saco gestacional ela já não via nem embrião. Então provavelmente assim, o embrião era muito minúsculozinho. E aí não dava nem pra ter percepção dele. E o segundo, dava pra ver o embrião, tava lá formado direitinho, mas esse embrião não estava com batimentos cardíacos visíveis. Aí a gente perguntou, nesse momento da gravidez, era pra dar pra ver? Era pra conseguir ouvir o batimento cardíaco, né? E aí ela falou, sim, é o esperado, mas pode ser... Existem alguns casos raros e que isso se atrasa um pouco. A essa altura nós estávamos com 9 semanas de gravidez. Aí a médica sugeriu, pra gente ter certeza, que a gente colhesse naquela ocasião o beta-HCG, né, do exame de sangue e tal. É o exame de sangue da gravidez, isso. O BHCG, é o exame de sangue que detecta se a pessoa tá grávida ou não. Isso. E naquela ocasião a médica sugeriu que se colhesse um beta-HCG quantitativo pra ver o quanto que tinha ali no corpo e fazer 3 dias depois pra fazer uma comparação, pra ver se tava caindo. Se estivesse caindo, ia constatar que realmente
provavelmente a gente havia perdido essa gestação, enfim. O beta-HCG é aquele exame de sangue que a gente faz lá normal no começo e ele é numérico. E ele vai dobrando o número de beta-HCG a cada 2 dias, parece. Vai dobrando o número. Então, se diminui a taxa de beta-HCG é porque a pessoa perdeu, né? E aí, se não, né? Porque o número tem que estar muito maior. Nós fizemos esse exame na quinta-feira e a gente voltaria no domingo pra fazer o exame novamente. Domingo nós estávamos lá, nós fomos pra casa, nós ficamos muito apreensivos, mas muito, também com muita fé de que ia dar certo, né? A fé de que a gente ia voltar lá e que mesmo, assim, a chance sendo pequena. Isso, foi tudo um grande engano. É isso que a gente esperava, assim, né? Tanto que eu lembro que eu falei pro Jones, a gente chorou muito, né, na quinta-feira, e eu lembro de ter falado pro Jones, eu não aguento outra perda, né? Por ter já perdido o Jonathan, eu falava, gente, eu não aguento outra perda, eu não dou conta de outra perda agora nesse momento. E aí a gente chorou muito, mas a gente esperava que fosse dar tudo certo. E domingo nós voltamos pro hospital. E quando chegamos no hospital, fizemos o beta-HCG e realmente se constatou que tinha diminuído muito o beta-HCG. E aí a médica falou que não tinha o que fazer. Ela ligou, eu lembro que na época ela ligou pra ginecologista, pra minha ginecologista. E aí nesse momento eu digo que mesmo o hospital sendo um hospital que é em tese preparado pra lidar com isso, ainda assim naquele momento eu não me senti tão cuidada, porque a médica, antes de falar pra mim que tinha acontecido, ela passou a mão no telefone e ligou pra minha médica, né, pra médica que me acompanhava, pra dizer que tinha havido a perda mesmo, tal. Eu percebi que era assim, tava todo mundo constrangido, como se fosse uma coisa que era pra dar muito certo, tipo, a sensação que eu tive naquele momento como é que essa gravidez não deu certo, né, a gravidez foi feita para nascer bebê e agora não deu certo. Eu não senti que tinha ninguém preparado pra lidar com aquilo. E o falar a respeito disso pareceu um grande tabu. Sim. E a gente percebeu depois que é um grande tabu entre as pessoas, mas entre a equipe médica é um grande tabu também. A gente já percebeu, verdade. E aí, enfim, a médica perguntou pra gente, deu 2 opções. Uma era internar naquele momento e fazer a curetagem, que era já tirar de mim, né? Tirar todo o conteúdo do meu útero, né? Pra poder tirar os embriões naquele momento. E falou também que existia a possibilidade de eu ir pra casa e esperar que o meu corpo expulsasse os embriões. Quando o corpo faz esse movimento de perceber que tem alguma coisa errada e expulsar o material, a recuperação da mulher é muito mais rápida. Ela me explicou isso e, tendo explicado, a gente conversou e decidiu que voltaríamos pra casa e que a gente ia fazer aquela espera horrorosa do meu corpo expulsar aquilo que a gente tanto desejou, né? Expulsar os filhos que a gente quis tanto, né? Foi uma espera muito difícil. Foi muito dolorosa mesmo. A gente sofreu bastante nesse... Sim, e era todo dia. E eu lembro que eu fiquei pesquisando muita coisa na internet e as pessoas falavam, nossa, teve um momento que o meu corpo começou a expulsar e que doeu muito. Teve um momento que eu comecei a sangrar e não parei mais. Então, assim, era um momento que eu estava em casa, esperando, fiquei afastada do trabalho, mas eu não sabia se eu ia ter uma dor muito forte, se eu ia começar a sangrar loucamente, se ia sair tranquilamente quando eu fosse no banheiro. Então, toda hora eu ia no banheiro, toda hora eu sentia que podia ser, e toda hora eu chorava, toda hora eu pensava, não, será que pode não acontecer? De repente esse coração volta a bater. Passei por momentos muito difíceis, assim, Jones e eu, a gente sofreu bastante. Nesse momento, o Jones não estava de licença, né, porque aí não tem essa possibilidade do homem viver isso, que o Johnny passou tudo isso indo trabalhar, né, eu fiquei em casa, minha mãe fez companhia, as pessoas foram lá me visitar, lembro que meu pai também foi na minha casa. O Johnny não teve a possibilidade de viver isso, ele teve que ir pro trabalho, continuar lá trabalhando, ele tava num momento de perda também. Sim, né? Foi bem duro. Mas o mercado de trabalho, a sociedade como um todo não considera o sofrimento desse homem, né? Ignora o sofrimento desse homem. E aí eu tava afastada, Jones não estava e a gente ficou esperando. A espera foi de 1 semana e nada. Eu não senti nada. Adriana, você sentiu cólica? Eu não senti nada. Eu não senti nada. Fisicamente, eu não senti nada. A dor era destruidora, mas era uma dor interna, né? Era uma dor aqui. Não era uma dor no útero. Enfim, na semana seguinte, né, 1 semana depois daquele último exame, eu fui pro hospital e fui internada pra fazer a curetagem. E aí, mais uma vez, uma coisa muito difícil é a internação numa maternidade, onde tem chorinho de criança, onde você entra pra sair com uma criança. Onde você entra pra sair com uma criança, onde as pessoas estão lá com as suas gravidezes, com as suas flores e com as suas malinhas de maternidade. Eu me interno com a minha bolsa, sabendo que eu ia sair de lá com uma sensação de vazio gigantesca.
Fiquei... o processo todo, eles fazem o processo, né, de dilatar o útero com medicação abortiva, né, que não vou falar o nome aqui. Foi um processo fisicamente muito doloroso, porque chegou um momento que começou a dar contração mesmo. Começou a dar contração, porque eu tava com, né... Praticamente senti as dores do parto. Isso, então eu tomei a medicação via oral e com intravaginal. E aí foi dilatando, o médico ia lá pra ver se tava dilatado o suficiente pra fazer o parto. Então todo esse processo foi um processo ativo. Eu senti dor, contração de parto, de parir. Foi muito difícil. Eu me lembro de sentir dor, e aí me doía inteira. Assim, era uma dor do corpo, era uma dor da alma, era uma dor. O que eu senti era uma impotência muito grande, né? De vê-la. Tava sentindo a minha dor, tava com a minha tristeza, né? Da perda e tal. E vendo a Adriana sentir essa dor toda e se contorcer sem poder fazer nada, né? Além de estar do lado, porque eu já tava sentindo toda a dor da perda, né? Toda aquela coisa de não poder ter ficado em casa. Inclusive até culpa, né? De ter que ir trabalhar, essa coisa toda. E aí vê-la sentindo aquela dor toda, aquela dor física, para além da dor da perda também. E não poder fazer nada, né? Aquilo trazia um sentimento muito ruim de impotência e de sei lá, de não saber o que fazer. Foi muito angustiante, acho que foi uma junção de sofrimentos ali que perduraram ainda durante um bom tempo. Enfim, depois de bastante tempo, de algumas horas, eu não sei precisar quantas, mas pareceram muitas, acho que umas 5 horas, eles me deram anestesia geral e me levaram pro centro cirúrgico e eu não vi mais nada. Então quando eu acordei, todo o procedimento já tinha acabado e eu já estava pronta pra ir pro quarto. O sentimento era de luto, né? Estava na maternidade, ficar internada lá de um dia pro outro foi muito difícil, né? Como eu disse, era um ambiente de maternidade e eu não pretendia entrar lá pra sair sem as crianças, mas foi desse jeito. E eu cheguei a voltar pro trabalho. Depois de 2 dias que eu tava trabalhando, descobri que eu tinha direito à licença de 1 mês. Como eu sou servidora federal, então é importante a mulher que passar por isso saber aí na legislação, né, pelo qual você é regida, se você tem direito a ficar de licença. Eu pude ficar passada durante 1 mês. E foi extremamente importante esse momento pra elaborar meu luto, pra cuidar de mim, pra cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Sim. Então isso foi fundamental. Depois disso, Jones e eu passamos em consulta com um geneticista, né? A própria ginecologista indicou que a gente passasse no geneticista pra fazer um exame genético pra saber se existia alguma questão com a gente, algum problema físico. É importante vocês saberem que cerca de 30, 40, até 50% das gestações não vão pra frente. Aquilo que o médico disse pra gente de uma maneira totalmente grosseira e despreparada, era de fato verdade. Muitas mulheres, elas têm abortos antes de saber que estão grávidas. Atrasou a menstruação, passa alguns dias, a menstruação vem e na verdade você tá abortando. Às vezes o próprio organismo identifica alguma coisa errada com aquele embrião e espera. Né? Eu li em alguns lugares que de todos os casos de aborto, cerca de 15 a 25%, em alguns casos, são questões físicas, né, ou genéticas que fazem com que a pessoa tenha aborto. Mas é um índice muito pequeno. A grande esmagadora maioria teve aquela perda, né, naquele momento, mas não vai ter nunca mais. Foi porque o corpo identificou, falou, vai dar ruim. Essa aqui é melhor, vamos tentar outra. Deu ruim. E aí o corpo elimina. Nosso corpo é muito inteligente, né? Sim. E falando um pouquinho do depois ainda, foi muito sofrido também, como a gente espalhou aos 4 ventos, colocou no Facebook, enfim, depois eu vi as pessoas perguntando do bebê. A pessoa encontrava 1 ano depois. Nossa, quando a gente já tava assim, né? Principalmente os primeiros meses depois, né? Que você tá ali, né? Se conformando e tal, e chega alguém e pergunta: e aí? E os bebês? E o bebê, né? Porque aí a gente ninguém sabia que era gêmeo. Aí, perdemos. Aí a pessoa já faz aquela de dó, calma, tá tudo bem. A gente já esperou, já sofreu, já chorou, mas tá tudo bem. Mas assim, passou 1 ano. As pessoas estavam lá perguntando das crianças ainda. E aí, como que tá o bebê e tal? Depois a gente começou a rir disso, né? Sim. Depois de um tempo. Mas no começo foi bem sofrido. E é lógico, a gente não vai culpar as pessoas não tinham, né? Não tinham contato constante, e aí não ficaram sabendo. Mas isso fazia aumentar a frustração. Sim, né? A gente ficava extremamente frustrado porque as pessoas olhavam com nossa cara de, nossa, vocês
não deram certo na vida. Foi feita a biópsia em todo o material retirado do meu útero e também nós fomos no geneticista. Não deu resultado conclusivo em nada, ou seja, não tinha nada que indicasse a causa do aborto. Sim. Foi um aborto espontâneo dentro daquela porcentagem de abortos que acontecem porque o corpo decidiu que não deu certo. E eu queria dizer aqui também que tudo bem a gente ficar revoltado, porque no momento é isso, a gente criou uma expectativa, a gente se preparou para aquilo, mesmo que não tenha se preparado, mas a gente engravida e quer depois de 9 meses ter uma criança nos braços, né? E quando isso não acontece, quando a expectativa é frustrada, é lógico, a gente vai ficar revoltado, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar bravo, enfim. Algumas pessoas vão querer confortar, dizendo, as coisas são assim mesmo e tal, e apelar pra religião, alguma coisa assim, mas a gente, nesse momento, a gente tá mexido, pode ficar com raiva ou com qualquer outro sentimento, e depois a gente vai elaborar isso, né? E é importante passar por isso pra elaborar. Bom, e a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente sabe, a gente descobriu, depois da nossa perda, que muita gente passa por aborto espontâneo. Muita gente próxima, que a gente não tinha ideia. Amigas muito próximas, muito parceiras, que contaram depois que tiveram aborto espontâneo. E a gente, e a gente nunca soube. Então, a primeira coisa que a gente tem pra dizer é: não se culpe. Tá tudo bem com você. Provavelmente não existe nenhuma coisa física com você. Não. E mesmo se tiver alguma coisa física com você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, não precisa esconder. Eu não tô dizendo que você precisa subir num palco e contar as histórias íntimas da sua vida. Mas não guarde isso com você. Se existe esse segredinho que você guarda só porque não quer ser julgada, divide com alguém. Chega perto de alguém e fala: olha, eu fiquei muito frustrada, foi muito difícil, eu perdi uma gravidez que eu queria muito, ou enfim, não queria tanto, eu não quis, eu neguei, eu rejeitei, porque se você rejeitou e depois tem um aborto espontâneo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É assim. Não é culpa sua também. Não é culpa sua, a gente não tem o poder tão enorme assim. Então, se você, era uma gravidez que eu queria muito, uma gravidez que eu não queria, mas na hora que eu perdi foi muito difícil, não fique sozinha de vida. Não tem problema nenhum com você. Você, homem, a mesma coisa. Não guarde. O homem principalmente fica nessa aí de, eu vou fazer acontecer porque eu sou forte, eu sou... Cara, sofra. Viva o luto, apoie sua companheira, esteja do lado dela, porque ela viveu além da dor, da perda, tudo, a dor física, enfim, essa coisa de ter mesmo a gestação dentro dela. Esteja do lado, apoie, mas busque apoio também. O casal vai se apoiar, vai estar junto, vai estar frágil, mas busque ajuda, converse com um amigo. Eu não sei, no meu caso eu fazia terapia, pra mim foi muito bom, mas não guarde isso, né? Porque isso vai virando, isso vai se revertendo em outras coisas, isso vai interferindo em outras coisas da sua vida, porque é uma coisa muito séria. É uma perda muito grande, é uma perda muito triste, e eu acho que a gente tem que dividir, tem que colocar isso pra fora. E não tem problema nenhum com você também, tá? Não tem problema nenhum. E isso vale pras relações homoafetivas, onde uma das mulheres engravidou e a outra é a parceira, que não engravidou. Então acho que é importante também, né? Cuide da sua parceira, fique junto. Uma coisa que eu li é que muitos casais têm problemas na relação de um culpar o outro, de repente, o outro não queria, a outra não queria, e aí teve uma perda. Gente, não tentem não se culpar. E se vocês precisarem de apoio profissional, a gente acabou de soltar um vídeo no canal falando que a gente fez terapia de casal. É importante, busque ajuda profissional se for necessário. Né? Uma outra coisa que eu sugiro é: não ignorem a criança ou as crianças que você perdeu. O filho e a filha que não nasceram também são filho e filha, quando você assim desejar. São parte da sua história. São parte da sua história, então não ignore. Se o aborto aconteceu quando você já sabia o sexo, ou mesmo antes de saber o sexo, você pode nomear. A gente nunca nomeou, a gente sempre se refere aos gêmeos como os gêmeos. A gente diz, olha, porque os gêmeos não sei o que, sempre a gente diz assim. Mas se você quiser, se fizer sentido pra você, coloque um nome, dê um nome pra esse filho, pra essa filha, e chame, coloque na conta, nomeie. E você que convive com uma mulher que teve uma perda dessa, não ignore. Não deixe de tocar no assunto para que essa mulher não lembre. Se você perceber que ela não gosta de falar sobre o assunto, tudo bem. Mas se ela quiser falar sobre o assunto, acolha. E o que é mais importante, não fale, você vai ter outro filho, como se fosse uma coisa substituível. Eu te perdi um sapato, vou lá comprar outro. É filho, é filha, e você não vai no mercado e compra outro. Então não falem coisas do tipo, você vai ter outro filho, pelo menos você já tem, né?
Isso é assim Pelo mesmo, menos já tinha um, né? já. A fulana tem problema, né? Não digam isso, né? Se não tem o que dizer, não digam nada. O silêncio só é uma- isso, olha, só meu abracem. Só abracem, mas não ignorem também. Porque muitas vezes tem uma mulher ou um homem perto de você, tem um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, a sua mãe ou a sua avó que já tiveram perdas e que nunca tiveram condições e possibilidade de falar sobre isso. Conversem, acolham e cuidem dessas mulheres e desses homens. É isso aí, Isso é muito importante. muito importante. Queremos desejar esse vídeo para os gêmeos, para os nossos filhos ou as nossas filhas, a gente não sabe, mas eles ou elas fazem parte da nossa história. Fazem parte da nossa família. Fazem história parte da nossa família. As crianças sabem, conhecem e onde quer que elas estejam, elas devem saber que nós a amamos, os amamos muito, muito, É isso aí. muito. Um beijo. Muito Obrigada. obrigado. Escreva aqui embaixo, faça seu comentário e espalhe esse vídeo por aí. Vamos espalhar para essas pessoas, dizer para essas pessoas que nós estamos aí, que somos humanos e humanas e que podemos sofrer, mas que a gente se levanta de novo. Cá estamos nós. É isso aí, gente. Um beijo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.